Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Os irmãos já meditaram em alguns textos, mas nós vamos meditar num texto em especial essa noite. Se conta no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1 ao versículo 23. Êxodo, segundo livro da Bíblia, você vem de Gênesis, Êxodo, capítulo de número 33, versículo 1 ao versículo 23. Nós vamos meditar em todo esse capítulo, mas a princípio nós vamos fazer a leitura somente do versículo 1 ao versículo 6, e depois nós vamos ler o versículo de número 17 ao 23. À medida que os irmãos forem encontrando, digam glória a Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 1 ao versículo 23, diz assim, eu vou ler o versículo 1 ao versículo 6, depois nós vamos ler o versículo de número 17 e o versículo de número 23, que diz assim, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei à sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Mas na frente, versículo 17 ao 23, diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Queridos irmãos, o texto onde nós lemos e nós vamos refletir nesse capítulo ocorre logo após o grave pecado do bezerro de ouro, capítulo 32, que é o capítulo que antecede o capítulo que nós lemos. Você vai ver que Israel havia desobedecido a Deus e insuflado Arão a produzir um altar de idolatria para se desviarem da adoração ao Senhor. Quando Moisés desce do Sinai, juntamente com o seu auxiliar Josué, ele vai contemplar uma das cenas mais terríveis do seu ministério, a apostasia e a quebra da aliança por parte do povo de Israel. Neste capítulo nós veremos uma das conversas mais profundas entre Deus e Moisés, um diálogo sobre presença, graça e glória. A maior necessidade da igreja é a presença do próprio Deus. E tem uma mensagem que eu coloquei essa noite mostra-me a tua glória. Meus irmãos, nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 6, a ausência da presença de Deus é um juízo terrível. Versículo 7 ao versículo 11, a presença de Deus está fora do arraial. Versículo 12 ao versículo 16, a presença de Deus é maior do que qualquer vitória. Versículo 17 ao versículo 23, ver a glória de Deus deve ser o desejo maior de todo cristão. Começa o capítulo de número 33, no versículo 1 ao versículo 3, Deus ele vai dizer a Moisés algo forte a Moisés. Ele vai dizer, Moisés, eu não irei no meio de vocês. Eu não irei no meio de vós. Eu não vou onde vocês estão querendo ir, onde eu mandei você ir. Os irmãos vão lembrar
que o povo de Israel, eles agora vão, como falei na introdução, eles vão agora motivar Arão a produzir um Deus falso, porque Moisés estava demorando. E quando isso acontece, Arão move o povo, pega todas as joias que o povo tem, derrete e faz um bezerro de ouro. E o povo começa a adorar aquele bezerro de ouro, dizendo agora, esse é o nosso Deus. Meu irmão, Deus na memória diz para Moisés, Moisés, o povo lá embaixo estão adorando agora um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés desce do monte Sinai com as tábuas na mão, escrita pelo próprio Deus, juntamente com Josué, o seu auxiliar. Quando eles começam a ouvir os gritos lá debaixo do arraial, Josué, sem saber, Josué vai dizer, olha, parece que está tendo guerra no meio do nosso povo. Olha esses gritos. Moisés já sabia, Deus já tinha dito para Moisés, e Moisés vai dizer, não é grito de guerra, nem de quem venceu, nem de quem foi vencido. Isso é grito de idolatria, grito de pecado. A Bíblia diz que quando Moisés chega, a Bíblia diz que Moisés, tomado pela sua ira, ele manda agora destruir aquele bezerro de ouro, ele destrói o bezerro de ouro, e o que acontece? Ele manda agora matar os idólatras. O texto vai dizer que quase 3.000 homens foram mortos pela sua idolatria. Alguns, Deus derramou peste sobre a vida deles, e eles agora morreram devido ao seu pecado de idolatria. E Deus agora, ele tem agora um momento onde ele vai dizer para Moisés, Moisés, esse povo é um povo teimoso, eu não quero mais guiar esse povo, eu vou fazer de ti um povo melhor e maior do que esse. O capítulo 32 termina com Moisés intercedendo pelo povo. Moisés vai dizer, Senhor, não faça isso, tu és um Deus cheio de graça e misericórdia, Senhor, faz o que? Perdoa esse povo. Se o Senhor tirar agora e destruir esse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. É interessante que às vezes toda pessoa quer falar isso. Às vezes tem gente que pensa que pode estar falando isso direto. Não, meu irmão, Moisés ele fala isso, não é porque Moisés está desafiando Deus, mas Moisés já tinha uma intimidade com Deus. Meu irmão, o crente, quando ele tem intimidade com Deus, ele sabe como falar com Deus, como se direcionar a Deus. Quando chega no capítulo 33, esse é o capítulo que nós lemos, você vê que do versículo 1 ao versículo 3, Deus diz para Moisés, Moisés, vocês vão, eu tirei vocês da terra do Egito, vocês vão entrar na terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, ele vai ajudar vocês a expulsar todos os inimigos que estão lá, mas eu não vou com vocês. Vocês vão para a terra que mana leite e mel, vocês vão para a terra que eu prometi a vocês, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo teimoso, e eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês no meio do caminho. Deus está virado com o povo de Israel. Deus não queria ir com o povo de Israel. Meu irmão, mas o que é interessante, que Deus promete bênção e vitória para Moisés e o povo, mas Deus disse que não irá com eles. O Senhor promete enviar um anjo para ir com eles. Meu irmão, mas nada substitui a presença de Deus com o seu povo. É possível ter benefício de Deus sem comunhão com Deus. O maior castigo não é sofrer, é Deus se afastar. A gente tem muitas pessoas que pensam que pode viver sua vida de qualquer maneira. Eu estou bem financeiramente, eu estou bem emocionalmente, eu não preciso de Deus. Mas não entende que pior do que sofrer é ter Deus longe de você, longe de nós. É isso que Moisés vai dizer. É interessante que Deus diz para Moisés, vocês vão para a terra, vocês vão vencer o inimigo, vocês vão entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Moisés, aquilo que Deus disse para ele da terra de Canaã, não encheu os olhos de Moisés. Moisés disse, Senhor, para mim perdeu a graça. Parafraseando Moisés, ele vai dizer, Senhor, para mim perdeu a graça. O fato de o Senhor não ir comigo, já perdi a graça. Você vê do versículo 4 ao versículo 6, que o povo vai se entristecer com o juízo de Deus. Deus, ele derrama esse juízo sobre o povo. O que é? Deus não mandou aqui no versículo de 1 ao versículo 6. Deus não mandou aqui. Deus não mandou juízo, Deus não mandou tempestade, Deus não mandou dilúvio aqui, Deus não mandou pestes, Deus não mandou outra coisa. Deus só disse para o povo, eu vou me afastar de vocês. Eu vou ficar longe de vocês. Meu irmão, você observa que o povo entendeu isso como o juízo de Deus.
E muitas das vezes, meu irmão, também em nossas vidas, na vida da igreja, daquelas pessoas que se afastam de Deus, ela não entende que, meu irmão, muitas das vezes o juízo de Deus, ele pode não vir como a enfermidade, ou com a algo na vida financeira, ou qualquer outra coisa, mas vem através do quê? Da ausência da presença de Deus. Isso é grave para o cristão, isso é grave para a igreja. Meu irmão, e o povo vai se entristecer com o juízo de Deus. O verdadeiro arrependimento entristece pela perda da presença, não apenas pelas consequências. Às vezes tem muitas pessoas que ficam arrependidas por causa das consequências do pecado, do ato que vai ter, mas não entende que o verdadeiro arrependimento deve ser feito pela perda da presença de Deus, porque não há nada melhor em nossas vidas do que nós termos a presença de Deus em nossos corações. Não há nada mais valioso, não há nada mais poderoso, não há nada que mais pode dar força e segurança para o ser humano, a não ser a presença de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. É a presença de Deus, meus irmãos. O povo vai se humilhar, vai tirar suas joias. Quando Deus manda o povo tirar joias, porque foram as mesmas joias também, com o propósito que o povo fizeram o bezerro de ouro. Eles fizeram o bezerro de ouro da onde? Das suas joias, dos seus ouros. Deus manda eles tirarem agora as suas joias, ou seja, manda eles se humilharem. O pior cenário para uma igreja não é ter escassez de estrutura ou de um programa, mas escassez da presença de Deus. O pior que pode acontecer em uma igreja não é ela perder a central de ar, não é ela perder um som, não é ela perder a estrutura do templo, não é ela perder os programas da igreja. A pior escassez que pode acontecer na vida da igreja, de uma igreja, é ela perder a presença de Deus. E não adianta dizer que só porque é igreja que vai ter a presença de Deus. Não, meu irmão. Além de ser igreja, tem que entender se de fato tem ou não a presença de Deus. Interessante, quando nós vimos isso, versículo 7 a versículo 11, nós vamos ver que a presença de Deus está fora do arraial de Israel. O texto diz, do versículo 7 a versículo 9, que Moisés, ele tinha uma tenda, onde ele orava o Senhor. Como ele chamava essa tenda? Chamava ela de tenda do encontro. Moisés agora tira essa tenda do meio do arraial de Israel e coloca ela onde? Fora do arraial de Israel. Significando o quê? Deus não queria se manifestar no meio do povo de Israel. Deus não queria nem descer ali para falar com Moisés. Disse, Moisés entendeu o quê? Leva para fora do arraial. Leva para fora desse povo. Eu vou me encontrar contigo fora desse povo. E quem for me buscar, me busca fora do arraial. Não adianta dizer que está em um movimento religioso. Não adianta dizer que está na programação religiosa. Não adianta dizer que faz parte de um movimento religioso. Se não tiver a presença de Deus, Deus não está no coração desta pessoa. Se não estiver com a presença de Deus, se não estiver em comunhão com Deus, Deus não está habitando na vida dele, no coração dele. Não adianta dizer só que ama a Deus. Não adianta dizer somente que ama uma igreja. Tem que amar o Senhor primeiramente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento resumido, os primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, não adianta simplesmente dizer que é igreja, dizer simplesmente que canta um hino, que gosta de ler um texto da Bíblia. Se não estiver com o coração voltado para o Senhor, não tem a presença de Deus. Não tem a presença de Deus. A presença de Deus distingue os verdadeiros adoradores. Deus deixa bem claro, quem quiser me adorar, vá para fora do arraial. Moisés leva a tenda do encontro para lá, deixando bem claro que aquele movimento diferenciava os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. Porque a presença de Deus, ela gera adoração. A presença de Deus gera sinceridade. Quem tem a presença de Deus, ele vive uma vida de adoração. Quem tem a presença de Deus, ele vive uma vida de sinceridade, sem hipocrisia, sem máscara, sem trazer uma coisa aqui na igreja e viver outra coisa lá fora, sem trazer uma palavra aqui na igreja e viver outra lá fora. A presença de Deus, ela gera sinceridade em nós, em nossas vidas, em nossa adoração. E você vai ver que Moisés tinha uma profunda intimidade com o Senhor, do versículo 10 ao versículo 11.
A presença de Deus, meus irmãos, ela cria intimidade em nós. O texto diz que Moisés, ele vai falar para o Senhor e todo o povo via o quê? É interessante que o povo via que Moisés tirou a tenda do encontro do meio do povo de Israel, do meio do arraial, levou para fora. E a Bíblia diz que todo Israel ficou olhando Moisés passando com a tenda. Todo o povo ficou olhando. Moisés foi lá para fora. Quando Moisés entrou na tenda, o texto diz que quando Moisés entrava na tenda, o que acontecia? Descia uma coluna de nuvem, e ela ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Pensa como é que o povo ficava agora olhando aquela situação, aquela cena. O povo dizia: Moisés está conversando com Deus. Toda vez que Moisés entrava na tenda, a Bíblia diz que descia uma nuvem, e aquela nuvem de glória ficava ali, e todo o povo entendia: Moisés está conversando com Deus, o Senhor fala com Moisés. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: a presença de Deus, ela cria intimidade. Nós somos cristãos, nós somos chamados para viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de profunda intimidade, assim como Moisés tinha intimidade com Deus, você também pode ter. Você também pode ter intimidade com Deus, porque, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Congregação Efrata, nós temos que entender: Deus não quer que nós venhamos ter uma vida cristã superficial. Deus quer que aquele que se diz cristão, aquele que diz que ama Ele, aquele que diz que adora Ele, tenha intimidade com Deus. Pergunta que eu faço para você: até que nível vai a sua intimidade com Deus? Até onde vai a sua intimidade com Deus? Você é aquele que tem intimidade com Deus? Ou simplesmente você cumpre rituais com Deus? Simplesmente você adora a Deus somente por rituais, somente por programações? Talvez, se não existisse programações nas igrejas, talvez se não existisse atividades nas igrejas, talvez você não teria intimidade com Deus, ou continuaria sua intimidade com Deus? Pense nisso, porque a presença transforma líderes e comunidade. Um líder que tem a presença de Deus, ele tem sua vida transformada. Uma comunidade dos santos, uma igreja que tem a presença de Deus, ela é uma igreja equilibrada, é uma igreja madura, é uma igreja que serve a Deus de todo o coração. Muitas igrejas dizem que tem a presença de Deus, mas pensam que a presença de Deus é somente colocar um tambor, um forró, rodar, pular. Olha, aquela igreja é cheia da presença de Deus, porque a igreja está pulando, a igreja está fazendo movimento, o encontro dos vasos, o encontro disso, o encontro não sei da onde, liga, pulando, tirando saldo, aquela coisa toda. Mas isso não quer dizer nada. Isso pode ser a manifestação do Espírito Santo. Mas uma igreja que tem a presença de Deus é uma igreja que é transformada pelo poder do Evangelho e vive uma vida de maturidade espiritual. A marca de uma igreja bíblica, amorosa e cativante, não é estética, mas presença divina. Esse templo pode ser bonito, nós podemos ter uma estrutura bonita, nós podemos ter um som agradável, um som bom de última geração, nós podemos ter a estrutura mais confortável possível que for, nós podemos ter uma estrutura, aquela melhor possível, meu irmão, mas sem a presença de Deus, nada disso tem valor. Nós podemos ter os melhores grupos de louvor, as melhores programações nós podemos ter para jovens, para irmãos, para irmãs, ser uma igreja ativista, mas sem a presença de Deus, meu irmão, Deus não se agrada. O que nos distingue não é o que fazemos, o que nos distingue é quem está conosco. É quem está conosco, porque no versículo 12 ao versículo 16 nós vamos ver que a presença de Deus é maior do que qualquer vitória que nós podemos ter aqui na terra. Versículo 12 ao versículo 14, Moisés ele vai orar ao Senhor e vai pedir para que o Senhor vá com ele. Deus confirma que irá com Moisés. Você vai ver, meu irmão, que Moisés deixa bem claro para o Senhor. Ele vai dizer: Senhor, versículo 12, o Senhor me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Você está dizendo: Senhor, vá comigo. Ele vai dizer: agora, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação
é teu povo. E vai dizer no versículo 15: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. O que é que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo que ele prefere mais a presença de Deus do que a terra prometida. Moisés está dizendo para nós, meus irmãos, que o coração regenerado deseja Deus acima dos dons e das bênçãos de Deus. Quantas pessoas só querem servir a Deus por causa das bênçãos que Deus pode promover na sua vida? Quantas pessoas só querem estar em uma igreja atrás daquilo que Deus pode fazer? Atrás de bênçãos materiais, atrás de bênçãos na sua vida financeira, na sua vida familiar, tudo aquilo que Deus pode fazer. Às vezes nós só temos olhar para Deus com um olhar de consumismo, daquele que pode nos dar mais e mais e mais vezes. Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, o Senhor diz para eu ir, para eu entrar na terra lá de Canaã, que mana leite e mel, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Não nos faça sair deste lugar. Deus promete descanso para Moisés. Vai dizer: Moisés, fique tranquilo, eu irei com você e lhe darei descanso. Queridos irmãos, o que nós vemos é que maturidade espiritual é desejar mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. Quantos crentes só querem a bênção de Deus? Quantos crentes, como eu falei para os irmãos, só quer aquilo que Deus pode prover na sua vida? É bênção e mais bênção. Se vai orar, faz uma lista como se fosse uma lista de supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, me dá mais isso, me dá mais aquilo, abençoa os meus filhos, abençoa sei lá onde, abençoa, abençoa, abençoa. Ou seja, sempre é pedindo, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. E esquece de uma coisa: nós devemos desejar mais do que as bênçãos de Deus. Nós devemos desejar a presença de Deus em nossos corações. Moisés nos mostra aqui, meus irmãos, que deserto com Deus é melhor do que a terra prometida sem Deus. Moisés estava no deserto. Deus disse: Moisés, vai para a terra que mana leite e mel. Ou seja, no deserto não mana leite e mel. Vá para a terra que mana leite e mel. Eu falei para vocês que é dessa terra, pois vai, pode ir para essa terra. Mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Mas ele vai dizer: Senhor, eu prefiro ficar aqui no deserto com o Senhor do que eu subir para essa terra que o Senhor disse que ia dar para nossos pais sem o Senhor. Quantas pessoas querem o contrário? Quantas pessoas só querem a terra que mana leite e mel? Mas se tivessem o Senhor, está tudo bem. Estando com o Senhor ou não, as bênçãos materiais, estando com Deus ou não, está tudo bem. O importante é estar rico, o importante é estar com o bolso cheio, o importante é estar com a conta bancária boa, o importante é estar com tudo bem, tendo Deus ou não. Isso é um detalhe, é o que dizem. Moisés deixa bem claro para nós que não é um detalhe, é importante, é prioridade. A presença de Deus, ela é muito maior do que qualquer dinheiro, meu irmão. A presença de Deus é muito maior do que qualquer bem que o ser humano pode ter, do que qualquer propriedade, do que qualquer sentimento que o ser humano pode ter. A presença de Deus, ela é melhor do que tudo aqui na terra. É a presença de Deus em nossas vidas. O que autentica a igreja é a presença do Senhor. Uma igreja viva não busca apenas resultados, mas busca comunhão com Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, por último, versículo 17 ao versículo 23, que ver a glória de Deus deve ser o desejo maior de cada cristão. Versículo 17 ao versículo 18, depois de pedir a presença do Senhor, Moisés, ele pede para ver a glória do Senhor. Moisés pediu: Senhor, me mostre, eu vou com o Senhor vai comigo, eu quero a tua presença. Moisés, ele pede a presença do Senhor. Deus diz: Moisés, tá ok, eu vou com você, eu vou estar presente com você. Agora Moisés, depois de pedir a presença do Senhor, Moisés, ele vai pedir para ver a glória do Senhor. E o que é interessante, que Moisés já tinha visto muitas coisas que o Senhor tinha feito. Nós vamos lembrar que Deus usou Moisés para fazer grandes milagres quando o povo caminhava no deserto. Grandes livramentos Deus deu ao povo de Israel e Moisés tinha visto. Moisés estava no momento que Deus atravessou aquele povo no Mar Vermelho e passou de pé enxuto. Deus usou Moisés, Moisés viu esse milagre. Moisés vivenciou grandes maravilhas no Monte Sinai.
quando o próprio Deus falou com ele e manifestou a sua glória lá no Monte Sinai. Moisés viu a nuvem guiando o povo, Moisés viu a coluna de fogo, Moisés ouviu a voz de Deus. Mas Moisés, ele pede algo mais do Senhor. Ele vai dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. E vai: Senhor, eu peço que me mostre a tua glória. Quem ama a presença de Deus, meus irmãos, nunca se satisfaz com menos. Quem ama a presença de Deus, ele sempre quer mais do Senhor. Ele sempre quer avançar mais na sua vida. A gente tem pessoas que vai dizer assim: olha, eu fui chamado para ser crente de banco, eu não quero me envolver muito na igreja, eu não quero muito me envolver na vida espiritual, eu não quero orar muito, eu não quero cantar muito, eu não quero congregar muito, eu quero ficar só na minha. Jesus não te chamou para você só ser um crente de banco. Jesus não te chamou para você não crescer na vida espiritual. Pedro vai dizer na sua epístola, ele vai escrever que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus não chamou a igreja para ser uma igreja acomodada, para ser uma igreja que vê as coisas acontecendo e não fazer nada, para ser uma igreja que nunca tem prazer de viver a sua glória, de viver a sua presença, de caminhar com o Senhor. E nós mesmos, nós temos que entender uma coisa: nós devemos amar mais e mais a presença de Deus e nunca nos satisfazer com menos do que isso. Deus vai mostrar para Moisés, versículo 19 a versículo 23, a sua bondade e proclama o seu nome. A glória de Deus, Deus vai mostrar para Moisés que a sua glória não é apenas brilho, é o caráter de Deus revelado. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu não vou mostrar a minha face para ti, porque se tu ver, tu vai morrer, que nenhum homem pode ver. Mas se tu vai para a rocha, lá na rocha tem uma fenda, lá uma brecha, uma fenda no meio da rocha, eu vou passar rápido de costas, tu vai me ver passando de costas. Meus irmãos, o que nós vemos interessante aqui, que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Deus disse para Moisés: eu vou passar de costas, tu vai me ver passando rápido, tu vai ver a minha glória rápido, mas tu não vai ver a minha face, porque se tu me ver, tu vai morrer. Moisés vê apenas pelas costas. Mas o que é interessante é que em João capítulo 1, versículo 14, em Jesus Cristo, nós vemos a glória de Deus plenamente revelada. Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer que nós vimos a sua glória, algo que Moisés desejou. João vai dizer: nós vimos a sua glória. Moisés só viu Deus passando de costa. Agora você vê que em João capítulo 1, versículo 14, os discípulos, aquelas pessoas que viram Jesus Cristo, a glória do Deus Pai. Porque, meus irmãos, Deus manifestou a sua glória através de Jesus para o seu povo e para cada um de nós. Quem crê, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós refletirmos e praticarmos essa noite em nossa vida espiritual, primeiro, não troque a presença de Deus por nada, muito menos por bênçãos. Você vê aquela pessoa que só quer vir para a igreja por causa das bênçãos? No dia que ela recebe a bênção, ela some da igreja. Gente, eu quero que o meu esposo seja salvo, eu quero que a minha esposa seja salva, o meu filho seja salvo. Vem, ora, busca, Deus dá. No dia que Deus dá, a pessoa some da igreja. Não troque a presença de Deus por nada. Bênção nenhuma substitui a presença de Deus. Segundo, a presença de Deus é nossa vida. Não se conforme com uma vida espiritual superficial. Não se conforme, sempre queira, deseje avançar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sempre cresça no amor a Deus. Sempre busque a presença de Deus. Busque intimidade com Deus. Não apenas atividades religiosas. Quantas pessoas são ativistas religiosos? É um expert em montar um repertório para o coral, em montar um repertório para a banda, em montar uma pregação, em preparar um sermão, preparar um esboço na pregação. Às vezes trabalha com crianças como ninguém, está envolvido na igreja, não perde um culto. Meu irmão, mas isso deve ser um reflexo
da intimidade que nós temos com Deus. Busque intimidade com Deus. Busque mais uma vida de companheirismo, de andar perto de Deus. Nunca se afaste da presença de Deus. A glória de Deus é nosso alvo supremo. Faça da glória de Deus o maior desejo do teu coração. Que o teu coração deseje a glória de Deus. Que o teu coração almeje mais e mais a glória de Deus. O clamor de Moisés que ele fez aqui nesse texto deve ser o clamor da igreja. E qual é? Senhor, não queremos apenas tuas bênçãos, queremos a tua presença. Que você possa fazer essa oração essa noite. Que nós possamos sair daqui essa noite conscientes de que Deus ele pode nos mostrar a sua glória. Quem entendeu, fique em pé, dando glória a Deus. Convido a banda para louvar o Senhor com o hino. Nós vamos encerrar cantando um hino com a banda. Vai cantar o hino ao Senhor. E que você possa louvar o Senhor nesse momento. Meditar no que foi dito essa noite. E entender uma coisa. Deus, ele quer ter intimidade mais profunda com você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, no momento que o irmão for fazer oração, você vem aqui na frente, entrega a sua vida para Jesus. Se você não quiser vir aqui essa noite, mas você pode nos procurar aqui após o culto, nós vamos estar orando por você, para que Deus venha salvar, para que Deus venha libertar você, em nome de Jesus Cristo. E é assim que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana abençoada, debaixo da paz e da misericórdia do Senhor Jesus. Que todo mal levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, nós repreendemos em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma boa semana, é o que nós pedimos ao Senhor Jesus. A banda